Programação por periodicidade. Um plano preventivo sistemático deve ser realizado na quantidade, frequência adequada e da melhor maneira dentro da realidade de cada empresa. Deve-se conhecer bem o processo produtivo da unidade, de maneira que se possa utilizar um método de trabalho que auxilie na produção e traga os menores transtornos possíveis à rotina da empresa. Uma coisa que eu sempre comento, a gente tem que cuidar na hora de fazer o plano preventivo, para ele não ser uma coisa completamente fora da realidade da empresa, tá? Não adianta eu querer pagar um equipamento a cada 2 meses, se é uma máquina importante para a empresa, e às vezes eu tenho uma empresa que ela é mais sazonal, eu só vou ter a oportunidade de pagar esse equipamento uma vez por ano. Então os planos preventivos eles têm que obedecer isso aí, tá? Quando programada e controlada da maneira correta, a manutenção preventiva se torna mais efetiva e, consequentemente, uma ferramenta estratégica no funcionamento da empresa. Uma coisa importante, o software escolhido para a gestão da manutenção deve ser adequado à realidade da empresa e à base de informações da manutenção. A escolha de um software inadequado tornará o planejamento ineficiente, oneroso e mais atrapalhará do que ajudará. Então, o software de manutenção ali, se caso a empresa ela já não tem um ERP, né, se é uma empresa que ela não trabalha com um software para manutenção e você for escolher o software de manutenção, deve de pensar na maneira como ele trabalha para a gestão dos planos e se isso encaixa com a necessidade da equipe, com a necessidade da empresa, tá? Senão é o que eu comentei aqui, ele vai ser oneroso e mais vai atrapalhar do que ajudar. Periodicidade anual de manutenção 48 semanas, tá? Então, alguns programas de manutenção são aptos a programar em múltiplos de variáveis. Assim, por exemplo, a programação com base em semanas só poderá ser feita em múltiplos inteiros. Neste caso, se o programador quiser usar mensais de 4 semanas, terá um ano de 13 meses. Né? Então, é conforme o tipo de software que vai ser utilizado, é aquilo que eu estava comentando antes. Todas as demais periodicidades semestrais, anuais, serão consequência deste parâmetro básico de 4 em 4 semanas. Tá? Nestes casos, o software normalmente amarra o mês em 4 semanas e o ano em 12 meses. O resultado disso é que o ano calendário tem 52 semanas e não coincide com o ano da manutenção. Assim, todos os planos começarão 4 semanas antes do início esperado a cada ano. Isso, pessoal, é no caso da manutenção ter um software de manutenção à parte da empresa. Tá? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca vi isso acontecer. Não digo que não exista, né? Mas pode ser a realidade de alguma empresa. Mas no caso da manutenção ter um software só dela, cuidem se ele tem essa questão aí de começar em múltiplos, tá? Como eu estou comentando em cima. Bom, a gente tem a periodicidade anual de 52 semanas, tá? Porém, muitos programas de gestão de manutenção possibilitam o calendário de 52 semanas. Esse porém é com relação àquele de 48. Basta utilizar a base semana em qualquer semana que você deseje, sendo manutenção sistemática ou não. Por exemplo, se é desejada a manutenção na semana 5 e a próxima na semana 7, isso será possível, como qualquer tipo de combinação desse tipo de software. Com isso, o programador terá muito mais recursos para fazer a manutenção ocorrer no momento mais adequado para instalação e manutenção. Novamente, se salienta que o calendário deve ser negociado e respeitado por todos os setores da empresa. Então, nesse caso, o software de manutenção ele trabalha com 52 semanas no ano, livre, corrido. Então, não tem amarração por mês, tá? Isso faz com que o programador ele tenha mais liberdade para poder agendar ali com o PCP, com o pessoal da produção, as atividades, sem ficar amarrado aí num calendário base de 4 semanas, como é a questão do software anterior que a gente comentou. Periodicidade com uso de qualquer variável. Alguns programas mais modernos possuem recurso para que a manutenção seja programada em base dia, semana, mês, ano ou qualquer outra maneira sistemática, tá? Esse tipo de software pode se programar paradas de 30, 45, 60, 90 dias, assim como paradas anuais, dependendo das especificações do manual do fabricante ou necessidade da empresa também, né? Com isso, será possível montar um tipo de cronograma diferente dos vistos até o momento, em que as datas devem ser fortemente negociadas com a produção e PCP, montando um calendário anual de paradas mês a mês, onde a programação de produção será realizada
de encontro com a programação de manutenção. Periodicidade de horas de funcionamento. Isso aqui é um plano de manutenção baseado em orímetro, pessoal. Isso aqui você tem que ir até o equipamento, tem um orímetro no equipamento. Isso aqui é utilizado em equipamentos que eles não trabalham 24 horas por dia, eles trabalham em períodos, né? E normalmente o fabricante ele recomenda a manutenção por horas. Tantas mil horas é a manutenção. Para isso funcionar, você tem que ter um técnico que esteja encarregado de ir até o equipamento, fazer a leitura do orímetro, tá? E você tem que ter no seu software, no seu sistema de gestão de manutenção, um campo onde você possa estar aí botando esse apontamento para ele ir somando e disparar o plano preventivo quando você atingir ali um X de horas do seu orímetro, tá? Então ele é muito útil, onde é necessário controle rígido de manutenção em equipamentos específicos que devem ter procedimentos também rígidos, tá, pessoal? Então aqui um plano mestre, né? Essa modalidade de tipo de programação exige muita interação entre PCM e PCP. Podem haver pequenas alterações em função das demandas de produção. Pode ocorrer que quando deu o valor do orímetro ali, o técnico já pegou ali o orímetro, né? Deu ao momento de fazer preventiva, você não consegue pagar o equipamento porque a produção não pode liberar. Tem demanda, tem que entregar peça, enfim. Então aqui embaixo eu botei ali um cronograma de 52 semanas montado sobre uma programação por horas, tá? Então a gente tem ali a cada 100 horas, 200 horas, 300 e assim por diante até 1000.